Bom dia, ídolo Bala. Quem sou eu? O que você poderia falar sobre treinamento de força e hipertrofia para adolescentes? O que se deve ou não deve fazer? Dar preferência para exercícios em máquinas? Acabei de apresentar um artigo na Universidade Highfit sobre isso, Jean Temponi. Precisa entrar na Universidade Highfit, Jean, já está na hora. Você é um cara que está sempre pensando na frente, começa a pensar nisso. Consegue dar um overview sem problema nenhum, Jean? Seguinte, nós não temos evidências, uma outra crença, e essa crença é muito mais voltada para o público leigo do que realmente para profissionais de educação física, ou seja, os pais, os avós, os tios, né? E o próprio adolescente, talvez assim, de que realmente a musculação interferiria o crescimento ou aumentaria o risco de lesão, enfim, qualquer tipo de aspecto relacionado, né, à interrupção de crescimento ou a algo prejudicial. Existem revisões sistemáticas, existem meta-análises, não há nenhuma evidência, nem de estudo retrospectivo, nem de estudo prospectivo. O que é um estudo prospectivo? A gente pega uma população, avalia, identifica essa população e vê o que ela faz. E aí eu vou falar um português bem claro para vocês poderem entender. E aí essa população é de adolescente, criança e adolescente, e eles fazem musculação pesadão. O que é um estudo prospectivo? Deixa esses otários aí, esses candangos fazendo musculação, deixa eles se fuderem aí, e depois a gente vai ver o que vai acontecer com eles. Isso é um estudo prospectivo. Você não se mete e deixa a merda acontecer. Com licença da expressão, é assim para vocês entenderem. Não se mete, não tem intervenção. Deixa a merda acontecer e depois lá na frente você vai ver a merda que vai dar. Não tem nem estudo prospectivo apresentando associação direta entre qualquer tipo de intervenção mal feita com treinamento de força e principalmente aí o público de crianças e adolescentes, tá? Com relação à hipertrofia, Jean, eu já estudei muito sobre criança, tá, e adolescente, tenho curso sobre isso, tá? Tem curso na plataforma Highfit sobre isso. O que eu preciso te passar, Jean? O processo de hipertrofia, ele para acontecer, ele é um processo extremamente árduo. Não são supino, 3 séries de 12, crucifixo, 3 séries de 10, crossover, 2 séries de 6. Não é isso. O processo de hipertrofia, ele mistura estresse metabólico, tensão mecânica, aumento de tempo sob tensão, métodos de treinamento, envolve um processo extremamente árduo, né? Você realmente machuca, gera dano, enfim, destrói lá o processo, a célula muscular, ou seja, quebra a homeostase de repouso, perturba a integridade funcional da célula, quando o objetivo é realmente hipertrofia. Se você quer uma hipertrofia básica, beleza, Colégio Americano de Medicina Esportiva, os 8 grupamentos principais, que nós já conhecemos. Quem não conhece, tem dentro da Universidade Highfit quais são os 8 grupamentos principais que não podem faltar, que não podem deixar de serem estimulados em um programa básico de treinamento de força, independente do objetivo, que você vai gerar hipertrofia, principalmente no adolescente que simplesmente tem um ambiente anabólico, e aí eu não estou falando de expressão hormonal aguda, não tem nada a ver com isso. Secreção hormonal aguda e hipertrofia não tem correlação, mas ambiente anabólico ao longo de um processo se faz necessário, porque se você passa 8 semanas em catabolismo, em turnover proteico, onde o breakdown é maior do que a síntese, nunca você vai conseguir acréscimo de proteína para aumentar a tua massa muscular. Você precisa ter um ambiente anabólico, e os hormônios fazem esse papel, ainda mais no adolescente, absurdamente voando. Então, se você quer uma hipertrofia básica, não tem problema nenhum. O que se deve evitar? Falha concêntrica, cargas compressivas extremamente extenuantes, métodos de treinamento extremamente invasivos, coisas que os atletas de ponta, né, os indivíduos extremamente avançados, Jean,
que socam e querem lá aquele suprassumo da hipertrofia, fazem. A gente está falando de uma criança e adolescente. Agora, você quer colocar lá uma criança para fazer um agachamento pesadão, 70%, 80%? Não há evidência na literatura e há evidência relatando esse tipo de intervenção sem nenhum tipo de realmente de malefício para crianças e adolescentes. Quanto relação à máquina, absolutamente. Dei uma aula com relação a isso na Universidade Highfit, já expliquei isso. O processo de adaptação ele é específico. Se você começa com máquina, quando você sair principalmente para o peso livre, você adaptou na máquina, você vai ter que adaptar no peso livre. É a mesma coisa com relação ao tipo de fibra. Ah, não, coloca lá 3 de 15 para adaptar. Legal. Se adaptou que tipo de fibra? Tipo 1, vermelha, lenta, oxidativa. Legal, lenta, né? De contração lenta. Aí passou um mês assim com o aluno. Porra, legal, tá adaptado. Na primeira semana que você joga carga lá em cima e volume lá embaixo para estimular a fibra branca, 2A ou 2X, no outro dia o aluno não consegue mexer o braço, de dor muscular. Claro, o motoneurônio que inerva uma fibra tipo 1 é completamente diferente do motoneurônio que inerva a fibra tipo 2. Aí você fala assim, porra, o cara não estava adaptado? Tava, pro tipo de fibra tipo 1. Puta que pariu, tu perdeu um mês fazendo 3 de 15, Jesus Cristo. Tá? Então é a mesma coisa, beleza, Jean? Basicamente é isso aí com relação à tua resposta, à tua pergunta.